Graças a Deus. A paz sempre, os irmãos. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então, o tema hoje é bem expressivo, né? Quem estava aqui no último estudo, que foi sobre Satanás? Poucas pessoas, né? Então, fez uma rotatividade boa. Mas quem não veio, vai estar aqui, inclusive vai estar sorteando, né? Tem um DVD gravado. E também quem quiser adquirir o de hoje, só falar com o Edevaldo ou com o Rafael David, que eles vão direcionar para vocês. Então, o tema de hoje, o inferno à luz da Bíblia, nós vamos tentar desmistificar muita coisa, né? E consertar muitos erros que foram sendo criados no decorrer da história da igreja. Essa palavra inferno, ela é uma palavra que é utilizada no geral por diferentes religiões, não só no cristianismo, mas em muitas, como se fosse o lugar, uma prisão, onde os mortos estariam em grande agonia, sofrendo pelas mãos de demônios. Se você for cristão, o diabo estaria lá no inferno, propriamente dito agora, né? Estaria machucando as pessoas, estaria dilacerando as pessoas. É comum nós vemos naqueles livros a divina revelação do inferno, né? Que a pessoa conta que foi até o inferno várias salas, pessoas fazendo reunião, pessoas não, né? Demônios fazendo reunião, pessoas amarradas de cabeça para baixo, sendo mergulhadas na caldeira, demônios espetando, né? Mais ou menos assim, uma coisa bem apocalíptica, né? Eu estava até ontem também, quando eu estava pesquisando algumas coisas para esse estudo, eu vi um testemunho de um pastor, que ele é bem conhecido. Ele fala que foi no inferno, aí lá tem uma sala, né, que seria o escritório do Lúcifer dentro do inferno. Aí o Lúcifer estava dentro desse escritório, na reunião, com os demônios lá dentro, né? E ele debatendo com os demônios, como é que ia fazer para acabar com a igreja. E aí ele pegava as pessoas, amarrava, cortava, a carne crescia de novo. E aí, vamos ver como é que é o inferno de verdade, à luz da Bíblia, né? Então, o inferno, na verdade, é morada dos mortos, ou mansão dos mortos, e etimologicamente, no original da palavra, ela não faz menção ao lugar de tormento, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Tá? Inferno não faz menção a esse tormento que é imaginado por nós. Para a gente estudar essa palavra inferno, nós vamos ter que usar 6 termos que tem no hebraico e no grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós temos uma versão grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta, né? São os originais, são os primeiros, então eles têm preferência, né? Dentro da Bíblia hebraica, nós temos a palavra Sheol, que é a que está escrita aqui em cima, nós temos Gehinom, nós temos Hades, nós temos Geena, nós temos Inferos, que já é latim, e a nossa palavra portuguesa, inferno. Qual que foi o problema de toda essa história? É que quando a Bíblia foi traduzida para o latim, na tradução de Jerônimo, a Vulgata, cada uma dessas palavras, Sheol, Geena, Gehinom, Hades, cada uma tem um significado próprio. Cada uma significa uma coisa. O que seria o correto se você fosse fazer uma tradução? Você traduzir cada uma dessas palavras com uma palavra diferente no seu idioma, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem mesa, cadeira, casa, porta. Aí você vai traduzir esse texto para o português. O que você faz? Você pega e traduz cada palavra diferente. O que Jerônimo fez? Pegou todas essas palavras e traduziu como inferno. Aí ficou confuso dentro da Bíblia o que é inferno. Eu vou mostrar a confusão. Um exemplo. No Salmo 139, verso 8, um Salmo de Davi. Se você tiver com a Almeida Corrigida Fiel, a Revista Corrigida Fiel, vai estar escrito assim, ó: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, ali estás também. Davi está falando que se ele estivesse no inferno, Deus também estaria lá. Tudo bem. Salmo 16:10 está escrito, Davi falando acerca da sua morte: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí fica até parecendo, Davi quando morreu, a alma dele estava no inferno. Jó também vai falar que queria se esconder dentro do inferno
para passar de todas as aflições que ele estava sentindo. O que é o problema? É que aqui nesse texto, a palavra não é inferno, a palavra é Sheol. Em outros textos, Guiena, em outros textos, Hades. Só que pegaram todas as palavras e traduziu tudo como inferno. Só que cada uma dessas palavras tem um significado diferente. Vamos começar pela palavra Sheol. Sheol é um termo que ocorre 65 vezes na Bíblia hebraica. Na tradução de King James, ela foi traduzida 31 vezes como sepultura, o lugar onde vai o corpo, 31 vezes como morada dos mortos e 3 vezes como buraco, cova. Na cosmologia hebraica, o Sheol, no pensamento, né, que o judeu tinha acerca da terra, o Sheol ficaria no centro da terra. Muda a imagem para a gente aí. Mais ou menos assim. Hoje nós temos uma concepção de mundo diferente. Nós sabemos que nós já conhecemos o sistema solar, tudo isso. Na época dos judeus, na época da Bíblia, na época de Jacó principalmente, a ideia que eles tinham de mundo era isso. Então tinha aqui a terra, né? A terra estava mergulhando ao redor de águas, lá em cima o trono de Deus, o firmamento que separava as águas de cima das águas de baixo, nós vamos ver menção disso no Gênesis. Salmo 24 fala aqui do Senhor, é a terra e a sua plenitude, porque Ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios, né? 1 Samuel, Ana vai orar dizendo que do Senhor são os alicerces da terra, lembra dessa passagem? O judeu pensava na janela do céu, né? Haveria várias janelas no céu onde Deus abriria quando Ele quisesse derramar chuva, e virou uma expressão idiomática quando Ele quer abençoar também, Ele abre essas janelas. E lá embaixo, no centro da terra, tem um lugar que na mente judaica era um lugar literal, esse lugar existiria mesmo, chamado de Sheol. Ali seria o lugar dos mortos. Então, esse era o pensamento do judeu na época em que a Bíblia foi escrita. Vamos olhar na Bíblia para você entender. Mateus capítulo 12, verso 40. Lá está escrito: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, aonde? No seio da terra, ou dentro da terra. Aí tem pessoa que fala, não, mas isso aqui é porque ele foi enterrado. Mas você tem que entender que o enterro judaico não é o nosso enterro. O nome de, se você comparar o nosso com o deles, é o anacronismo, você comparar a sua cultura com a deles. Judeu não era enterrado no chão. Judeu era colocado dentro de uma caverna, não é assim? Lembra de Lázaro? Lembra de Jesus? Judeu não é enterrado. Judeu é guardado na caverna. Então, o corpo de Jesus não foi para o centro da terra, porque ele foi para a caverna. Então, aqui, Jesus está falando o quê? Desse pensamento que tinha na época, de que quando a pessoa morria, o seu espírito ia para um lugar literal chamado Sheol, que ficava ali. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do Sheol, que está embaixo. Aqui está traduzido como inferno, mas no literal é Sheol. O Sheol, a Bíblia descreve o Sheol como se fosse uma grande cidade. Imagine que esse lugarzinho aqui, lugar dos mortos, seria na mente bíblica uma cidade muito grande, com portas de entrada. Mateus 16, 18, lá está escrito, e as portas do Hades, né? Está escrito inferno. Quando fala inferno, o que você pensa? Capeta, demônio, Exu caveira, Lucifer, 7 saias, 7 facas, mas não é isso que o texto está dizendo. Nesse texto de Mateus 16, eu vou falar dele mais à frente, mas já vou dar uma palhinha. Jesus está falando sobre o quê? Que ele vai morrer e ressuscitar. O que Pedro fala? Não, Senhor, tem misericórdia, o Senhor não vai morrer, né? Aí Jesus fala, olha, as portas do Hades. Por que Hades? Hades é a palavra grega que traduziu Sheol. Hades e Sheol, mesma coisa, né? As portas do Sheol ou do Hades não vão impedir a igreja. Jesus está falando da sua ressurreição. Quando ele fosse ressuscitar, as portas podiam estar trancadas, ele ia sair a hora que ele quisesse. O pensamento de Jesus era esse, né? Essas portas, elas eram trancadas com grandes cadeados também.
Livro de Jó, capítulo 17, verso 16. Ela descerá até os ferrolhos ou cadeados do Sheol, quando juntamente no pó da terra teremos descanso. Todas as vezes que tiver inferno, sepultura, independente, eu vou falar Sheol, tá? Para os irmãos entenderem que ali é a palavra Sheol. Então nós vemos que era uma cidade, tinha portas, tinha cadeado, e Jesus, ele é apresentado na Bíblia tendo a chave dessa porta, né? Apocalipse 1,18, ele disse: e o que vive, fui morto, mas estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades lá, né? Lá já é grego, Hades. Hades é sinônimo de Sheol, é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo que tem a chave da morte e do Hades, que está traduzido como inferno. O que você já pensa no inferno? Lucifer, Satanás, não é? Mas o pensamento de Jesus aqui não é esse, eu vou mostrar para você também. Essa cidade, ela tem uma especiaria. Qual a especiaria dessa cidade? Ela nunca se enche de receber pessoas. Pode cair 1.000, 2.000, 1 bilhão, 2 bilhões, 20 bilhões, 1 trilhão. Nunca ela se enche. Você pode pensar, mas isso é tão pequeno. Mas ela nunca se enche, ela nunca se farta. Provérbios 30:16. O Sheol, a madre estéria, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Salomão está falando de coisas que nunca se fartam. Aí ele fala da sanguessuga, o Sheol, eles nunca se fartam. Pode cair gente lá o dia inteiro, ele nunca vai se encher, se fartar. O Sheol também é apresentado em alguns textos como se fosse um grande monstro que engolia os homens. Isaías 5,14. Por isso, o Sheol, aí está traduzido como sepultura, aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente. O Sheol também é uma prisão que ninguém que vai até lá consegue voltar. Ninguém. Uma vez que você foi até lá, ninguém conseguia voltar. Jó 7,9. Aquele que desce ao Sheol nunca mais tornará a subir. Por isso Jesus disse para os discípulos que ele tinha a chave. Por isso que ele falou: olha, eu tenho a chave da porta lá, eu tenho a chave. Então eu entro e saio a hora que eu quero. Porque no pensamento judaico, quem ia para lá nunca mais conseguia sair. Aí Jesus fala: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo, no arrebatamento, o que acontece com os mortos em Cristo? Ressuscita. Onde é que os mortos estão? Então, mudou hoje, né? Mas é para estar no Sheol, mas teve uma mudança. Teve uma mudança quando Cristo ressuscita, ele muda o lugar dos salvos, né? Mas eles estão num lugar parecido com o Sheol. Na ressurreição, eles vão ser ressuscitados. E como é que ressuscita se ninguém sai de lá? Jesus tem a chave. Então ele abre, vamos. Aí tem até o versículo: em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Essa palavra ordem aqui no grego é a palavra ordem de saída. Então, sairão. Muita confusão se criou em torno desse termo Sheol. Por quê? Por causa de muitos fatores que parecem não estar conexos. Mas entende-se que pela a sua tradução, porque às vezes é sepultura, às vezes é buraco, às vezes é mundo dos mortos. A sua tradução vai depender do contexto em que a palavra está inserida. Porque originalmente o Sheol era somente um lugar para onde as almas iam sem consciência, sem sentimentos, e eram literalmente fantasmas, tá? Um dos pressupostos que nós temos que ter antes de fazer a exegese de qualquer texto bíblico é que toda doutrina bíblica ela é progressiva. Ela tem no cânon bíblico uma progressão. Ela tem um início e ela vai se amadurecendo até o final do cânon bíblico. Você não vai achar tudo sobre salvação em Gênesis, só em Romanos, não. Ela é um cânon vivo. Então, essa doutrina do Sheol, como todas as outras, foi uma doutrina progressiva. No começo,
ele era somente um lugar para onde os mortos iam e ficavam lá como fantasmas. Não tinham sensação, não tinham pensamento. Depois, isso foi se mudando. Mas originalmente, o Sheol era um lugar para onde as almas iam, quer fossem elas boas ou más. Não importa se você foi muito bom ou se você foi muito mal, na mente judaica, na mente bíblica, todo mundo descia ao Sheol. Todos, independente. Jó capítulo 3, verso 17 ao 19. Ali os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do seu executor. Ali está o pequeno, o grande, o servo fica livre de seu senhor, e Jó vai continuando. Ou seja, todos desciam até o Sheol, tanto bons como maus. A teologia judaica primitiva, ela não contemplava nenhuma recompensa para os bons, nenhum castigo para os maus. Na época de Jacó, Abraão, Moisés, não tinha esse pensamento de que quem fosse bom ia ter recompensa, quem fosse mau ia ter castigo. Não tinha, porque é uma progressão. No hebraico, Sheol, ele é sinônimo dessa palavra sepultura, mas não necessariamente que ele seja só sepultura, porque esse é um fenômeno que tem até no português, são as palavras homógrafas, palavras que têm um duplo significado. Um exemplo, manga. Quantas coisas você consegue pensar com a palavra manga? Né? Manga de camisa, nós temos manga de fruta, né? Bota calçado, bota de colocar e assim por diante. Macaco, né? Macaco do carro, macaco animal, são palavras homógrafas. Mas aos poucos esse pensamento de imortalidade foi se desenvolvendo no pensamento bíblico. Tanto que na Septuaginta tem uma palavra para a sepultura, que é minômio, e tem uma palavra para o lugar dos mortos, que é Hades. Se Sheol fosse só sepultura, seria traduzido como minômio e não como Hades. Portanto, das 31 vezes que Sheol foi traduzido como inferno, é fazendo referência à morada dos mortos. Mas aí uma outra polêmica aparece. Como é que pode o justo e o ímpio, quando morrerem, irem os dois para o mesmo lugar? Como é que pode? Tanto o justo como o ímpio, os dois irem para o mesmo lugar. No Antigo Testamento nós não temos algo para diferenciar isso. Mas vindo para o Novo Testamento, já dá a entender que não era bem assim. Que os ímpios estavam separados do justo. Mas já no Antigo Testamento, tinha a ideia de que Deus não deixaria os justos no Seol. Deus não deixaria. Salmo 16:10, Davi vai dizer: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, tinha uma ideia de que Deus viria fazer o quê? Tirar os justos de dentro desse lugar, levar para outro canto. Salmo 49, verso 15, um salmo de Asaf, ele vai dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois me receberá. Dá para entender o pensamento já aqui na época do templo, na época do antes templo, né, anterior ao templo, já tinha essa ideia de que Deus iria retirar as almas dos homens de dentro desse lugar. Já tinha uma ideia também lá na época de Balaão, uma ideia, né, não era uma doutrina, mas uma ideia de que o destino dos ímpios seria diferente do que o destino dos justos. Números 23:10, Balaão vai dizer: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que morra a minha alma a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. O que é isso, morte dos justos? Os justos têm uma morte diferente. Salmo 73, verso 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Tem essa separação. Tem um padre antiniceno, ele vai comentar acerca do Sheol dizendo: Hades ou Sheol é um ponto rude do sistema criado, localizado abaixo da terra, onde a luz do mundo não brilha, e como a luz do sol não ilumina essa região, sempre haverá trevas.
nós temos uma linha tênue, né? Uma linha fina, frágil, que separa esses dois extremos. Em Gênesis 37 e 35, Jacó, quando ouve que José desceu, que o José morreu, ele fala que queria descer até o inferno para encontrar, até o Sheol, para encontrar o seu filho. Mas os ímpios, Coré e Datã, também, a Bíblia diz em número 16:30 que o chão se abre e eles descem vivos até o Sheol. Tal passagem já ecoa o que está bem estabelecido na teologia hebraica, de que o Sheol possuía duas divisões. Então imagina que esse lugar dos mortos tinha dois compartimentos. Um compartimento ia só os ímpios, ele era chamado de Ge-Rinom no hebraico, Vale de Rinom, ou Ge-Ben-Rinom, Vale dos Filhos de Rinom. E o outro lugar, que seria o lugar bom, é chamado de Gan-Eden, ou Jardim do Éden, que seria um lugar paradisíaco. De acordo com a mentalidade judaica, o Sheol seria dividido entre dois, né? E os escritos judaicos vão comentar que as pessoas do lugar bom podiam conversar com as pessoas do lugar ruim. Só que a teologia judaica já exagera, que ela fala que as pessoas do lugar bom zombavam daqueles que estavam no lugar ruim, como se eles não tivessem conseguido. Os escritos judaicos vão descrever o Gan-Eden como uma terra paradisíaca, com águas doces brotando de várias fontes no chão, enquanto que o Ge-Rinom, que seria o lugar dos ímpios, era uma terra seca. Um pouco diferente do relato de Jesus, na história do rico e Lázaro, era que o que separava o lugar bom do lugar ruim seria um rio de água doce. Aí o Talmud vai dizer que todas as vezes que a alma que estava no lado infernal vinha para beber dessa água, o rio retrocedia, subia, a água sumia e ele, antes de conseguir pegar a água subia. Na mentalidade judaica, assim acontecia. Todas as vezes que ele vinha para pegar a água subia o rio e o rio se secava imediatamente. Então, seria dividido em dois: Gan-Eden, um lugar bom, Ge-Rinom, um lugar ruim. Você já ouviu essa palavra em algum lugar, Ge-Rinom? Ge-Rinom é Vale de Rinom, ou Vale dos Filhos de Rinom. Vale, nós sabemos que é um acidente geográfico. E o Vale de Rinom era uma área grande em Israel, de 2.500 metros quadrados. Ficava localizado no lado sul de Judá e fazia fronteira com as tribos de Judá e Benjamim. Acredita-se que esse vale já tinha esse nome quando Israel se aposta da terra, porque lá em Josué 15:8, ele já era chamado assim, antes de Josué conquistar. Mas o que começa, a ideia de inferno começa aqui. Segundo Crônicas, capítulo 28, do verso 1 ao 3, diz que dentro desse vale de Rinom, um rei chamado Acás, ele vai construir fornos de adoração a Moloque. Muda a imagem aí para a gente. Eles vão construir fornos de adoração a Moloque. Está vendo isso aqui? Aqui seria o Vale de Rinom, desenhado por um artista. Jeremias faz uma descrição desse vale. Em Jeremias 19, do 4 ao 9, no verso 4 diz que ele queimava incenso a outros deuses. Verso 5, que eles edificavam altos a Baal e queimavam seus filhos vivos a Moloque. Verso 4, eles encheram o sangue daquele lugar de inocente. Moloque é representado por essa estátua grande, né? Ele tinha rosto de boi ou de leão, podia mudar, estava sentado em cima de um trono, e ele era feito de latão, e era oco por dentro. No chão, na base dessa estátua, eles colocavam várias brasas, acendia fogo embaixo. O que acontecia com o cobre quando você coloca fogo? O calor sobe e ele ficava de cor avermelhada, ficava aceso literalmente, ele acendia. Então, quando ele acendia, era o sinal para o judeu que começava o ritual. O que eles faziam? Ele estava com a mão estendida para frente, eles tocavam tambores, pegavam as crianças e colocavam em cima da mão dele, que estava extremamente quente, estava até acesa de tão quente, e colocava a criança lá, viva, até ela morrer. Isso era adoração a Moloque. Ele sacrificava crianças a Moloque. Esse vale, ele é chamado em algum lugar de Tofete.
Tofete é uma palavra hebraica que significa tambor, em referência a isso, porque enquanto eles colocavam as crianças na mão dessa estátua, os sacerdotes tocavam tambores, porque o grito de desespero das crianças era muito alto. Então, para o pai não querer tirar, eles tocavam tambores, que aí abafava o som do choro das crianças. Em outras chaves linguísticas, vão traduzir Tofete como chama ou abominação. O erudito judeu David Kinhim, ele vai escrever o seguinte sobre o Tofete: nome do lugar em que eles faziam seus filhos passarem pelo fogo para Moloque. O nome do lugar era Tofete, e diziam que era chamado assim porque eles dançavam, tocavam pandeiros por ocasião da adoração a Moloque, para que o pai não escutasse os gritos do filho quando o estivessem fazendo passar pelo fogo, e para que o seu coração não ficasse agitado e ele não tirasse da mão deles. Esse lugar era um vale que pertencia a um homem chamado Rinom, de modo que era chamado de Vale de Rinom. Beleza. Rashi, que é um grande comentarista judeu também, ele vai dizer: Tofete é Moloque, que é feito de bronze. Eles o aqueciam na parte inferior e com as suas mãos estendidas para frente, quentes, colocavam as crianças entre elas para que fossem queimadas. Quando ela gritava veementemente, os sacerdotes tocavam tambores para que o pai não ouvisse a voz do filho e seu coração não viesse a se comover. Então esse era o culto a Moloque dentro de Israel, que ficava onde esse culto aqui? Dentro do vale de